dia a dia da economia. Resumo da semana, com Miriam Leitão. Miriam Leitão. Boa tarde, Miriam. Boa tarde, Rosana. Boa tarde, Gabriela. Boa tarde, ouvinte da Rádio CBN. Boa tarde, Miriam. Miriam, hoje você faz um arrazoado dos principais temas da semana e um dos mais recentes é esse discurso que mereceu repúdio geral do secretário especial da Cultura, Roberto Alvim, e agora, inclusive, ele deve ser exonerado por isso, né? Porque copiou trechos de um discurso nazista. Exatamente, Rosana. Esse fato ainda está em andamento. A minha informação é que ele será exonerado. Isso começa a ser também confirmado por outras fontes, mas o que eu ouvi de fonte superior a ele, de hierarquicamente superior a ele, é que até no governo a palavra inadmissível foi dita, né? Porque ele isso aí que foi o que ele fez, como você disse, ele copiou um discurso do ideólogo do partido nazista, que o Joseph Goebbels não era apenas mais um ministro periférico, era um ministro central. Ele era uma peça fundadora do nazismo. Ele, inclusive, criou a estratégia de uso da mentira, a estratégia de propaganda e cultura, que levou à consolidação do nazismo e manteve ele no poder durante um tempo, que foi a tragédia que nós todos vimos, né? O nazismo é aquilo que houve de mais horrível na história do século XXI, e o mundo inteiro repudia isso, inclusive a própria Alemanha, né? Que viveu na carne tudo isso. Então, quando ele repete as palavras, e isso é um caso de plágio, porque plágio é assim, digamos, você fala as mesmas palavras e troca uma palavra ou outra do lugar, mas pega o mesmo sentido, o mesmo contexto. Ele criou o mesmo contexto, ele criou um ambiente que lembra Goebbels, era tudo ali, qualquer pessoa que tivesse estudado, que viu uma imagem do Goebbels é a mesma. Então ele fez tudo isso, ele fez deliberadamente para evocar e se inspirar no que houve de pior que a humanidade conseguiu produzir, né, no seu pior momento, né, que levou o mundo à guerra. Então, é muito assustador isso aí, o que fez o secretário especial, o ex-secretário especial Roberto Alvim, mas mais do que isso, né, tem que ver por que ele falou isso. Ele falou isso, chegou nesse ponto de deixar claro a sua convicção nazista, isso no meio de uma divulgação de uma nova política cultural que o próprio presidente tinha avalizado no discurso que fez, na transmissão que fez na noite anterior ao lado dele, né, que era uma nova política cultural intervencionista, dirigista, que vai, inclusive, rever livros didáticos. Tudo isso é muito assustador. A semana termina com esse ponto assustador. É um alívio que ele saia, mas a política permanece, e que levou ele a esse extremo de explicitação do seu pensamento nazista, permanece aí como uma sombra entre nós. Então, portanto, esse é um assunto sobre o qual o país precisa refletir, né? Esse foi o ponto da semana. Esse assunto permanecerá durante a tarde com a gente aí nessa discussão, mesmo depois do CBN Brasil, acho que é o assunto do dia. Mas essa semana teve vários outros eventos. Por exemplo, a Folha de São Paulo publicou uma notícia revelando as relações do secretário de Comunicação do governo, Fábio Weingarten, com empresas que ele tem contrato, ou a empresa que ele dirigia, e que agora é dirigida pelo irmão, e que tem a participação da mãe dele, tem contratos com empresas que são beneficiadas por liberação de recursos. O governo não considerou isso sério, o presidente agrediu um jornalista, principalmente jornalista da Folha de São Paulo, por divulgar isso, mas isso é um caso claro de conflito de interesses, né? Você tem que realmente se afastar de todos os seus assuntos privados, você não pode beneficiar alguém que está te beneficiando com um contrato com a sua empresa. O presidente Bolsonaro, segundo a Federação Nacional de Jornalistas, assessor o presidente esta semana, ele fez 58% dos ataques à imprensa, aos jornalistas especificamente, durante o ano passado. Então,
Ele continua. Ontem mesmo ele fez um ataque direto, além dos jornalistas da Folha de São Paulo, a jornalista Thaís Oyama, falando que ela era japonesa, que não sabe o que está fazendo aqui. Ela é descendente de japoneses, mas o país se orgulha de ter descendentes de várias nações entre nós, inclusive italiana, da qual Bolsonaro é descendente de italiano. O bisavô dele veio para o Brasil para aqui construir uma vida, e é assim que fizeram os ancestrais da Thaís Oyama. Da mesma forma, o país é construído assim, e o país sempre se orgulhou dessa mistura, dessas heranças misturadas, e é assim que nós somos. Esse é o sentido do Brasil. Então, essa ofensa a Thaís Oyama é uma ofensa à maneira como o Brasil é constituído, a natureza do Brasil, né? Houve essa semana na área internacional o acordo entre Estados Unidos e China, um acordo importante, foi o primeiro passo da fase 1, mas aquilo nos afeta porque os Estados Unidos têm que comprar 380 dos 200 bilhões que eles vão obrigatoriamente comprar no mercado chinês. 32 bilhões são de produtos agrícolas, são produtos que nós exportamos. Então, isso afetará diretamente, mas afeta também o livre comércio. Quando você decide que um país é obrigado a comprar num outro país, isso aí não é livre comércio. Então, isso aí é muito preocupante, o sentido desse acordo dos Estados Unidos com a China. Eles disseram que vão fazer uma segunda fase, vamos ver como vai avançar. Teve uma notícia boa, que foi os Estados Unidos mudando de ideia e indicando para a OCDE que quer sim que seja o Brasil o próximo país a ingressar na OCDE. Eu já comentei isso aqui, a OCDE é uma organização de cooperação para o desenvolvimento, como o nome diz, é um clube que desenvolve políticas públicas, que discute muitas políticas públicas, inclusive políticas de avaliação educacional, e inspirado nessas políticas da OCDE é que surgiram as políticas de avaliação do Brasil. Nós estamos divulgando hoje o resultado do Enem, e tudo isso faz parte desse processo de melhorar a qualidade, de os alunos testarem seus conhecimentos, para que o país se aperfeiçoe. Eles fazem o PISA, entre outros indicadores. Mas o Brasil, por exemplo, é assinante, é signatário do acordo da OCDE na área do combate à corrupção. E por causa disso que surgiram alguns órgãos no Brasil e algumas leis no Brasil de combate à corrupção. Entre esses órgãos, o COAF, na arte dessa cooperação. O Brasil tem uma cooperação muito próxima à OCDE, mas será muito melhor quando ele for membro. Ele foi uma proposta do governo Temer, um pedido oficial que o governo Bolsonaro abraçou e segue adiante. Essa semana saíram dados não muito bons de atividade econômica. O Banco Central divulgou aquele indicador que ele antecipa o PIB, né? E em novembro foi um crescimento de 0,18%, isso é muito fraco, mas é mais até do que o mercado imaginava, mas é muito fraco. Outros indicadores da semana, serviços, queda de 0,1%, indústria, queda de 1,2% em novembro, e comércio com uma alta de apenas 0,6%, mas foi o único que teve um número melhor. E tudo isso está indicando, Rosana, que o quarto trimestre pode ser de crescimento fraco, né? Eles estavam querendo, inicialmente os economistas estavam prevendo uma recuperação, que o quarto trimestre ia ser bom, mas ele está saindo com os indicadores bem fracos, que mostram que a recuperação brasileira ainda é muito devagar. Então, esses são os principais assuntos. Ontem eu comentei sobre o Chile. O Chile, o que aconteceu essa semana é que o governo chileno mandou para o Congresso uma proposta já de mudança daquela previdência de capitalização, para que os empresários participem da formação da poupança dos trabalhadores, mudando completamente o sentido original da política, mas mudando para melhor, e cedendo à população que está na rua fazendo manifestação exatamente contra vários pontos das políticas sociais chilenas. Rosane, Gabriela, eu acho que é isso. Se tiver mais alguma coisa para perguntar. Não, você já trouxe uma síntese primorosa dos fatos mais relevantes do Brasil e do mundo aí dessa semana. Muito e foi uma obrigada, semana agitada, né? Muito, recheada de fatos importantes. Obrigada, viu, Miriam? Ótimo fim de semana para você, e a gente se fala na segunda. Tá bom, ótimo fim de semana para as duas, para os nossos ouvintes. Para você também, Miriam. Obrigada, até a próxima. Dia a dia da economia. Resumo da semana com Miriam Leitão.